O filme Olhos Famintos, Renascido, de 2022, reinicia a franquia de terror Olhos Famintos, de Jeep's Creep. A trama segue Laine e seu namorado, Chase, enquanto viajam para um festival de terror na Louisiana. Laine começa a ter premonições perturbadoras ligadas à lenda local do Creeper, uma criatura que ressurge a cada 23 anos para se alimentar. No festival, eles ganham um sorteio para passar a noite em uma casa mal assombrada, isolada, que coincidentemente tem uma ligação sombria com o passado do Creeper. Chegando lá, eles descobrem que a casa é na verdade um palco para um culto que adora Creeper e lhe oferece sacrifícios humanos. Laine descobre que está grávida e se torna um alvo específico do Creeper e do culto, que desejam seu bebê para seus próprios propósitos sinistros. Ela e Chase precisam lutar para sobreviver à noite enquanto são caçados pelo Creeper e pelos membros do culto, desvendando os segredos obscuros por trás da lenda e da sinistra organização. No confronto final, eles tentam deter Creeper, mas o destino de todos permanece incerto com a intervenção de corvos que parecem ter uma ligação com a criatura. Olhos Famintos, Renascido, de 2022. Acompanhamos principalmente Laine, a protagonista feminina. Ela é uma mulher que viaja com o namorado para um festival de horror haunt. Laine começa a ter visões perturbadoras e se torna central para a trama, especialmente após descobrir sua gravidez. Ela demonstra ser resiliente e tenta proteger a si mesma e ao seu bebê. Chase, ele é o namorado de Laine. Ele acompanha ao festival e inicialmente parece mais cético em relação às lendas. No entanto, ele se torna um aliado para Laine na luta pela sobrevivência, mostrando-se preocupado e protetor. Além dos protagonistas, há outros personagens pela narrativa. O Creeper, que é uma criatura icônica da franquia, ele é um demônio alado que se alimenta de órgãos humanos a cada 23 anos. Nesta versão, ele ressurge e persegue Laine e Chase, além de ter uma ligação com o culto que o adora. O culto, um grupo de pessoas que veneram o Creeper e realizam sacrifícios humanos para ele. Eles desempenham um papel crucial na trama, buscando o bebê de Laine para seus próprios rituais sombrios. Os membros do culto são figuras sinistras e determinadas a servir a sua entidade. Embora o filme introduza outros personagens no contexto do festival e do culto, Laine, Chase e o Creeper são os pilares centrais da narrativa, impulsionando a ação e o conflito. O culto serve para um antagonista coletivo, adicionando uma camada extra de ameaça além da própria criatura. A trilha sonora de Olhos Famintos, Renascido, de 2022, é creditada a Samuel Sims. Ela desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera de suspense e terror e mistério que permeia o filme. Em geral, a trilha sonora se caracteriza por ênfase na tensão e no suspense. As composições frequentemente utilizam instrumentos e melodias que criam uma sensação crescente de perigo e apreensão.
É comum o uso de notas dissonantes, ritmos lentos e texturas sonoras sombrias para manter o aspecto em estado de alerta. Realce dos momentos de terror. Nos momentos de confronto com o Creeper, ou nas cenas mais violentas, a trilha sonora tende a se intensificar, com o uso de sons mais agressivos, percussão marcante e possivelmente elementos orquestrais, dramáticos para sublinhar o aspecto visual e emocional. Criação de uma atmosfera sobrenatural e sinistra. A trilha sonora busca evocar a natureza maligna e inexplicável de Creeper e o culto. Isso pode ser alcançado através de sons estéreos, coros distorcidos ou instrumentos incomuns que contribuem para uma sensação de outro mundo e um perigo iminente. Utilização de temas recorrentes. É possível que a trilha sonora incorpore temas musicais específicos associados ao Creeper e ao culto ou aos personagens protagonistas, que se repetem e se desenvolvem ao longo do filme, reforçando a coesão narrativa e a associação simbólica. Embora não seja tão icônica quanto as músicas tema original da franquia, a trilha sonora Renascidos busca cumprir o papel de intensidade e experiência de terror e manter o público imerso na atmosfera sombria da história. Ela trabalha em conjunto com a cinematografia e design de som para maximizar o impacto das cenas de suspense e horror. O ambiente de Olhos Famintos. Renascido, filme de 2022. Ele contribui significativamente para a atmosfera de terror e suspense, explorando principalmente os seguintes elementos: Festival de Terror e Horror Hunt. A ambientação inicial do Festival de Terror serve como ponto de partida constante. O local, teoricamente, é dedicado ao medo e
macabro de forma lúdica. Ironicamente, se torna um catalisador para o terror real que Laine e Chase vivenciam. A multidão, as decorações temáticas e a atmosfera de celebração do horror criam uma sensação de normalidade que logo é quebrada pelas premonições de Laine. Louisiana, rural e isolada. A mudança para a casa mal assombrada e isolada de Louisiana estabelece um cenário clássico de terror, a sensação de distanciamento da civilização, com entradas desertas, paisagens isoladas, e aumenta a vulnerabilidade dos personagens e a sensação de que não há para onde fugir. A casa mal assombrada. A principal locação do terror se concentra nessa casa isolada, que possui uma história sombria ligada ao passado de Creeper. O interior da casa, possivelmente decadente e cheio de segredos obscuros, torna-se um labirinto claustrofóbico onde os protagonistas são caçados. Elementos como poeira, escuridão, ruídos estranhos e possíveis referências visuais ao passado macabro da casa intensificam o medo. A noite e a escuridão. Como em muitos filmes de terror, a escuridão desempenha um papel crucial na criação de suspense. A noite dificulta a visão, aumenta a sensação de perigo e a espreita, e permite que Creeper se mova sorrateiramente. A iluminação limitada dentro e ao redor da casa contribui para uma atmosfera tensa e opressora. Elementos visuais naturais. Paisagem de Louisiana, com sua possível vegetação densa e planaltos, pode ser utilizada para criar uma sensação de isolamento e mistério. Esses elementos naturais podem se tornar tanto um pano de fundo ameaçador quanto possíveis esconderijos ou armadilhas. Em suma, o ambiente do filme transita de um local público de celebração de horror para um espaço privado e isolado, carregando-se de uma história sombria e envolto na escuridão da noite. Essa projeção de cenário contribui para aumentar a sensação de perigo e claustrofobia, elementos essenciais para a narrativa de terror. Olhos Famintos, renascido de 2022. Como muitos filmes de terror, não apresenta uma moral clara e didática, da mesma forma que um conto de fadas. No entanto, podemos identificar algumas temáticas e reflexões que podem ser interpretadas como aspectos morais ou lições implícitas. As consequências da curiosidade e macabra. A ida de Laine e Chase ao festival de terror, principalmente a aceitação do sorteio para passar a noite na casa mal assombrada, pode ser vista como uma exploração da curiosidade pelo macabro, que os coloca em perigo real. Isso pode sugerir uma cautela em relação a flertar com o perigo do desconhecido e a importância de levar a sério as lendas e as histórias sombrias. A luta pela sobrevivência e a proteção da família. A gravidez de Laine adiciona uma camada de moralidade ligada à proteção da vida e da família. Sua luta para sobreviver ganha um novo significado, impulsionando pelo instinto de proteger o filho que ainda não nasceu. Isso pode invocar a força do instinto maternal e a determinação em face de ameaças externas. A existência do mal puro é inexplicável. A existência de Creeper representa um mal ancestral e aparentemente indestrutível, que opera por instintos predatórios e rituais obscuros. O filme pode sugerir que existem forças malignas no mundo, que não podem ser totalmente compreendidas ou racionalizadas, e contra as quais a luta pela sobrevivência é constante e brutal. A crítica ao culto e a exploração da crença. A presença do culto que adora Creeper e realiza sacrifícios humanos pode ser interpretada como uma crítica à manipulação da fé e à perversão da crença em algo destrutivo. Isso levanta questões sobre a cegueira
da devoção fanática e dos perigos de seguir líderes ou ideologias obscuras. É importante notar que o filme de terror frequentemente explora o lado sombrio da natureza humana e da existência, levantando questões perturbadoras em vez de oferecer respostas fáceis ou lições de moral convencionais. A moral de Olhos Famintos Renascido reside nas reflexões que ele pode gerar sobre a natureza do mal e os instintos da sobrevivência e as consequências de se envolver com o desconhecido e o macabro. Você pode querer assistir Os Olhos Famintos Renascido de 2022 por alguns motivos dependendo do seu gosto cinematográfico. Se você é fã da franquia Olhos Famintos, esse filme marca o reinício da série, oferecendo uma perspectiva sobre a lenda de Creeper. Se você aprecia o terror sobrenatural com uma criatura icônica, pode ter curiosidade para ver como essa nova interação se encaixa no universo da franquia. Se você gosta de filme de terror com suspense e perseguição, a premissa de um casal sendo caçado por uma criatura aterrorizante e um culto sinistro cria um cenário para muita tensão e
sequências de perseguição emocionantes. Se você busca uma experiência que te mantenha na ponta da cadeira, este filme pode oferecer isso. Se você aprecia terror com elementos sobrenaturais folclóricos, a lenda do Creeper, com seu ciclo de ressurgimento e sua natureza demoníaca, adiciona uma camada sobrenatural interessante ao terror. A conexão com o folclore local e os rituais do culto podem atrair quem gosta de história de terror enraizado com mitos e crendices. Se você está interessado em ver uma abordagem de uma história conhecida, reboots e reinterpretações, pode ser intrigante para ver como cineastas modernos abordam esse material clássico. Você pode querer assistir para comparar com os filmes anteriores e ver quais novas ideias foram exploradas. No entanto, é importante estar ciente de que Olhos Famintos Renascido não foi universalmente bem recebido pela crítica e pelo público. Alguns apontaram para uma qualidade inferior em comparação com os filmes originais. Portanto, se você busca um filme de terror aclamado com alta qualidade de produção, talvez seja bom pesquisar mais opiniões antes de decidir assistir. Em resumo, assista se você é fã da franquia, gosta de terror com suspense sobrenatural e perseguição, ou está curioso sobre uma nova abordagem da lenda de Creeper. Esteja preparado para uma experiência que pode não agradar a todos os paladares do terror. Em Olhos Famintos Renascido de 2022, alguns aspectos da trama e do universo poderiam ter sido mais aprofundados para enriquecer a experiência do espectador, a história e a mitologia de Creeper. Embora a lenda seja mencionada, o filme poderia ter explorado mais profundamente as origens de Creeper, a natureza de seus poderes e a razão por trás do seu ciclo de alimentação de 23 anos. Detalhes sobre seu passado e sua possível conexão com entidades demoníacas poderiam ter tornado a criatura mais misteriosa e aterrorizante. O culto e sua ideologia. O filme introduz um culto que adora Creeper, mas não se aprofunda em suas motivações, rituais e estruturas. Explora a história desse culto, suas crenças e como eles chegaram para venerar uma criatura tão monstruosa. Poderia ter adicionado uma camada de terror psicológico e complexidade à narrativa. Entender seus objetivos em relação ao beber de Laine também poderia ter aumentado a tensão. As premonições de Laine e as visões de Laine são um elemento central da trama, mas sua origem e profundidade de sua conexão com o Creeper ou com os eventos não são totalmente esclarecidos. Investigar por que ela está tendo essas premonições e se há um propósito maior por trás delas poderia ter tornado a sua personagem mais interessante e a trama mais intrincada. A conexão da casa mal assombrada com o passado de Creeper. A casa isolada tem uma ligação com o passado de Creeper, mas essa conexão não é totalmente explorada. Detalhes sobre o evento que ocorreram ali e como a casa se tornou um local de adoração para o culto poderia ter enriquecido a ambientação e fornecido mais contexto para os horrores que se desenrolam. O desenvolvimento dos personagens, Laine e Trace, não são protagonistas, mas seu desenvolvimento pessoal e suas relações poderiam ter sido mais aprofundadas. Explorar seus medos e seus passados e como a experiência os transforma poderia ter criado uma conexão emocional mais forte com o público. O final e suas implicações. O final do filme deixa algumas pontas soltas, especialmente em relação à intervenção dos corvos. Uma maior exploração do significado desses corvos e suas ligações com o Creeper poderia ter proporcionado um encerramento mais satisfatório ou pelo menos mais intrigante. Em resumo, o filme poderia ter sido mais beneficiado de uma maior imersão da mitologia do Creeper, na organização e nas crenças do culto, na origem das premonições da protagonista e na história do local central.
Aprofundar esses elementos poderia ter tornado a narrativa mais rica, o terror mais eficaz e os personagens mais envolventes. O filme Olhos Famintos, Renascido, de 2022, reinicia a franquia de terror Olhos Famintos, de Deep Creep. A trama segue Laine e seu namorado, Chase, enquanto viajam para um festival de terror na Louisiana. Laine começa a ter premonições perturbadoras ligadas à lenda local do Creeper, uma criatura que ressurge a cada 23 anos para se alimentar. No festival, eles ganham um sorteio para passar a noite em uma casa mal assombrada, isolada, que coincidentemente tem uma ligação sombria com o passado do Creeper. Chegando lá, eles descobrem que a casa é na verdade um palco para um culto que adora Creeper e lhe oferece sacrifícios humanos. Laine descobre que está grávida e se torna um alvo específico do Creeper e do culto, que desejam seu bebê para seus próprios propósitos sinistros. Ela e Chase precisam lutar para sobreviver à noite enquanto são caçados pelo Creeper e pelos membros do culto, desvendando os segredos obscuros por trás da lenda e da sinistra organização. No confronto final, eles tentam deter Creeper, mas o destino de todos permanece incerto com a intervenção de corvos que parecem ter uma ligação com a criatura. Olhos Famintos, Renascido, de 2022. Acompanhamos principalmente Laine, a protagonista feminina. Ela é uma mulher que viaja com o namorado para um festival de horror Haunt. Laine começa a ter visões perturbadoras e se torna central para a trama, especialmente após descobrir sua gravidez. Ela demonstra ser resiliente e tenta proteger a si mesma e ao seu bebê. Chase, ele é o namorado de Laine. Ele acompanha ao festival e inicialmente parece mais cético em relação às lendas. No entanto, ele se torna um aliado para Laine na luta pela sobrevivência, mostrando-se preocupado e protetor. Além dos protagonistas, há outros personagens pela narrativa. O Creeper, que é uma criatura icônica da franquia, ele é um demônio alado que se alimenta de órgãos humanos a cada 23 anos. Nesta versão, ele ressurge e persegue Laine e Chase, além de ter uma ligação com o culto que o adora. O culto, um grupo de pessoas que veneram o Creeper e realizam sacrifícios humanos para ele. Eles desempenham um papel crucial na trama, buscando o bebê de Laine para seus próprios rituais sombrios. Os membros do culto são figuras sinistras e determinadas a servir a sua entidade. Embora o filme introduza outros personagens no contexto do festival e do culto, Laine, Chase e o Creeper são os pilares centrais da narrativa, impulsionando a ação e o conflito. O culto serve para um antagonista coletivo, adicionando uma camada extra de ameaça além da própria criatura. A trilha sonora de Olhos Famintos, Renascido, de 2022, é creditada a Samuel Sims.
Ela desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera de suspense e terror e mistério que permeia o filme. Em geral, a trilha sonora se caracteriza por ênfase na tensão e no suspense. As composições frequentemente utilizam instrumentos e melodias que criam uma sensação crescente de perigo e apreensão. É comum o uso de notas dissonantes, ritmos lentos e texturas sonoras sombrias para manter o aspecto em estado de alerta. Realce dos momentos de terror. Nos momentos de confronto com o Creeper, ou nas cenas mais violentas, a trilha sonora tende a se intensificar, com o uso de sons mais agressivos, percussão marcante e possivelmente elementos orquestrais, dramáticos para sublinhar o aspecto visual e emocional. Criação de uma atmosfera sobrenatural e sinistra. A trilha sonora busca evocar a natureza maligna e inexplicável de Creeper e o culto. Isso pode ser alcançado através de sons estéreos, coros distorcidos ou instrumentos incomuns, que contribuem para uma sensação de outro mundo e um perigo iminente. Utilização de temas recorrentes. É possível que a trilha sonora incorpore temas musicais específicos associados ao Creeper e ao culto ou aos personagens protagonistas, que se repetem e se desenvolvem ao longo do filme, reforçando a coesão narrativa e a associação simbólica. Embora não seja tão icônica quanto as músicas tema original da franquia, a trilha sonora Renascidos busca cumprir o papel de intensidade e experiência de terror e manter o público imerso na atmosfera sombria da história. Ela trabalha em conjunto com a cinematografia e design de som para maximizar o impacto das cenas de suspense e horror. O ambiente de Olhos Famintos. Renascido
filme de 2022. Ele contribui significativamente para a atmosfera de terror e suspense, explorando principalmente os seguintes elementos: Festival de Terror e Horror Hunt. A ambientação inicial do Festival de Terror serve como ponto de partida constante. O local, teoricamente, é dedicado ao medo e macabro de forma lúdica. Ironicamente, se torna um catalisador para o terror real que Laine e Chase vivenciam. A multidão, as decorações temáticas e a atmosfera de celebração do horror criam uma sensação de normalidade que logo é quebrada pelas premonições de Laine. Louisiana, rural e isolada. A mudança para a casa mal assombrada e isolada de Louisiana estabelece um cenário clássico de terror, a sensação de distanciamento da civilização, com entradas desertas, paisagens isoladas, e aumenta a vulnerabilidade dos personagens e a sensação de que não há para onde fugir. A casa mal assombrada. A principal locação do terror se concentra nessa casa isolada, que possui uma história sombria ligada ao passado de Creeper. O interior da casa, possivelmente decadente e cheio de segredos obscuros, torna-se um labirinto claustrofóbico onde os protagonistas são caçados. Elementos como poeira, escuridão, ruídos estranhos e possíveis referências visuais ao passado macabro da casa intensificam o medo. A noite e a escuridão. Como em muitos filmes de terror, a escuridão desempenha um papel crucial na criação de suspense. A noite dificulta a visão, aumenta a sensação de perigo e a espreita, e permite que Creeper se mova sorrateiramente. A iluminação limitada dentro e ao redor da casa contribui para uma atmosfera tensa e opressora. Elementos visuais naturais. Paisagem de Louisiana, com sua possível vegetação densa e planaltos, pode ser utilizada para criar uma sensação de isolamento e mistério. Esses elementos naturais podem se tornar tanto um pano de fundo ameaçador quanto possíveis esconderijos ou armadilhas. Em suma, o ambiente do filme transita de um local público de celebração de horror para um espaço privado e isolado, carregando-se de uma história sombria e envolto na escuridão da noite. Essa projeção de cenário contribui para aumentar a sensação de perigo e claustrofobia, elementos essenciais para a narrativa de terror. Olhos Famintos, renascido de 2022. Como muitos filmes de terror, não apresenta uma moral clara e didática, da mesma forma que um conto de fadas. No entanto, podemos identificar algumas temáticas e reflexões que podem ser interpretadas como aspectos morais ou lições implícitas. As consequências da curiosidade e macabra. A ida de Laine e Chase ao festival de terror, principalmente a aceitação do sorteio para passar a noite na casa mal assombrada, pode ser vista como uma exploração da curiosidade pelo macabro, que os coloca em perigo real. Isso pode sugerir uma cautela em relação a flertar com o perigo do desconhecido e a importância de levar a sério as lendas e as histórias sombrias. A luta pela sobrevivência e a proteção da família. A gravidez de Laine adiciona uma camada de moralidade ligada à proteção da vida e da família. Sua luta para sobreviver ganha um novo significado, impulsionando pelo instinto de proteger o filho que ainda não nasceu. Isso pode invocar a força do instinto maternal e a determinação em face de ameaças externas. A existência do mal puro é inexplicável. A existência de Creeper representa um mal ancestral e aparentemente indestrutível, que opera por instintos predatórios e rituais obscuros. O filme pode sugerir que existem forças malignas no mundo, que não podem ser totalmente compreendidas ou racionalizadas, e contra as quais a luta pela sobrevivência é constante e brutal.
A crítica ao culto e a exploração da crença. A presença do culto que adora Creeper e realiza sacrifícios humanos pode ser interpretada como uma crítica à manipulação da fé e à perversão da crença em algo destrutivo. Isso levanta questões sobre a cegueira da devoção fanática e dos perigos de seguir líderes ou ideologias obscuras. É importante notar que o filme de terror frequentemente explora o lado sombrio da natureza humana e da existência, levantando questões perturbadoras em vez de oferecer respostas fáceis ou lições de moral convencionais. A moral de Olhos Famintos Renascido reside nas reflexões que ele pode gerar sobre a natureza do mal e os instintos da sobrevivência e as consequências de se envolver com o desconhecido e o macabro. Você pode querer assistir Os Olhos Famintos Renascido de 2022 por alguns motivos dependendo do seu gosto cinematográfico. Se você é fã da franquia Olhos Famintos, esse filme marca o reinício da série, oferecendo uma perspectiva sobre a lenda de Creeper. Se você aprecia o terror sobrenatural com uma
criatura icônica, pode ter curiosidade para ver como essa nova interação se encaixa no universo da franquia. Se você gosta de filmes de terror com suspense e perseguição, a premissa de um casal sendo caçado por uma criatura aterrorizante e um culto sinistro cria um cenário para muita tensão e sequências de perseguição emocionantes. Se você busca uma experiência que te mantenha na ponta da cadeira, este filme pode oferecer isso. Se você aprecia terror com elementos sobrenaturais folclóricos, a lenda do Creeper, com seu ciclo de ressurgimento e sua natureza demoníaca, adiciona uma camada sobrenatural interessante ao terror. A conexão com o folclore local e os rituais do culto podem atrair quem gosta de história de terror enraizado com mitos e crendices. Se você está interessado em ver uma abordagem de uma história conhecida, reboots e reinterpretações, pode ser intrigante para ver como cineastas modernos abordam esse material clássico. Você pode querer assistir para comparar com os filmes anteriores e ver quais novas ideias foram exploradas. No entanto, é importante estar ciente de que Olhos Famintos Renascido não foi universalmente bem recebido pela crítica e pelo público. Alguns apontaram para uma qualidade inferior em comparação com os filmes originais. Portanto, se você busca um filme de terror aclamado com alta qualidade de produção, talvez seja bom pesquisar mais opiniões antes de decidir assistir. Em resumo, assista se você é fã da franquia, gosta de terror com suspense sobrenatural e perseguição, ou está curioso sobre uma nova abordagem da lenda de Creeper. Esteja preparado para uma experiência que pode não agradar a todos os paladares do terror. Em Olhos Famintos Renascido de 2022, alguns aspectos da trama e do universo poderiam ter sido mais aprofundados para enriquecer a experiência do espectador. A história e a mitologia de Creeper. Embora a lenda seja mencionada, o filme poderia ter explorado mais profundamente as origens de Creeper, a natureza de seus poderes e a razão por trás do seu ciclo de alimentação de 23 anos. Detalhes sobre seu passado e sua possível conexão com entidades demoníacas poderiam ter tornado a criatura mais misteriosa e aterrorizante. O culto e sua ideologia. O filme introduz um culto que adora Creeper, mas não se aprofunda em suas motivações, rituais e estruturas. Explora a história desse culto, suas crenças e como eles chegaram para venerar uma criatura tão monstruosa. Poderia ter adicionado uma camada de terror psicológico e complexidade à narrativa. Entender seus objetivos em relação ao beber de Laine também poderia ter aumentado a tensão. As premonições de Laine e as visões de Laine são um elemento central da trama, mas sua origem e profundidade de sua conexão com o Creeper ou com os eventos não são totalmente esclarecidos. Investigar por que ela está tendo essas premonições e se há um propósito maior por trás delas poderia ter tornado a sua personagem mais interessante e a trama mais intricada. A conexão da casa mal assombrada com o passado de Creeper. A casa isolada tem uma ligação com o passado de Creeper, mas essa conexão não é totalmente explorada. Detalhes sobre o evento que ocorreram ali e como a casa se tornou um local de adoração para o culto poderia ter enriquecido a ambientação e fornecido mais contexto para os horrores que se desenrolam. O desenvolvimento dos personagens, Laine e Trace, não são protagonistas, mas seu desenvolvimento pessoal e suas relações poderiam ter sido mais aprofundadas. Explorar seus medos e seus passados e como a experiência os transforma poderia ter criado uma conexão emocional mais forte com o público. O final e suas implicações. O final do filme deixa algumas pontas soltas, especialmente em relação à intervenção dos corvos. Uma maior exploração do significado desses corvos e suas ligações com o Creeper
poderia ter proporcionado um encerramento mais satisfatório ou pelo menos mais intrigante. Em resumo, o filme poderia ter sido mais beneficiado de uma maior imersão da mitologia do Creeper, na organização e nas crenças do culto, na origem das premonições da protagonista e na história do local central. Aprofundar esses elementos poderia ter tornado a narrativa mais rica, o terror mais eficaz e os personagens mais envolventes. O filme Olhos Famintos, Renascido, de 2022, reinicia a franquia de terror Olhos Famintos, de Jeep's Creep. A trama segue Laine e seu namorado, Chase, enquanto viajam para um festival de terror na Louisiana. Laine começa a ter premonições perturbadoras ligadas à lenda local do Creeper, uma criatura que ressurge a cada 23 anos para se alimentar. No festival, eles ganham um sorteio para passar a noite em uma casa mal assombrada, isolada, que coincidentemente tem uma ligação sombria com o passado do Creeper. Chegando lá, eles descobrem que a casa é na verdade um palco para um culto que adora Creeper e lhe oferece sacrifícios humanos. Laine descobre que está grávida e se torna um alvo específico do Creeper e do culto, que desejam seu bebê para seus próprios propósitos sinistros. Ela e Chase precisam lutar para sobreviver à noite enquanto são caçados pelo Creeper e pelos membros do culto, desvendando os segredos obscuros por trás da lenda e da sinistra organização. No confronto final, eles tentam deter Creeper, mas o destino de todos permanece incerto com a intervenção de corvos que parecem ter uma ligação com a criatura. Olhos Famintos, Renascido, de 2022. Acompanhamos principalmente Laine, a protagonista feminina. Ela é uma mulher que viaja com o namorado para um festival de horror haunt. Laine começa a ter visões perturbadoras e se torna central para a trama, especialmente após descobrir sua gravidez. Ela demonstra ser resiliente e tenta proteger a si mesma e ao seu bebê. Chase, ele é o namorado de Laine. Ele acompanha ao festival e inicialmente parece mais cético em relação às lendas. No entanto, ele se torna um aliado para Laine na luta pela sobrevivência, mostrando-se preocupado e protetor. Além dos protagonistas, há outros personagens pela narrativa. O Creeper, que é uma criatura icônica da franquia, ele é um demônio alado que se alimenta de órgãos humanos a cada 23 anos. Nesta versão, ele ressurge e persegue Laine e Chase, além de ter uma ligação com o culto que o adora. O culto, um grupo de pessoas que veneram o Creeper e realizam sacrifícios humanos para ele. Eles desempenham um papel crucial na trama, buscando o bebê de Laine para seus próprios rituais sombrios. Os membros do culto são figuras sinistras e determinadas a servir a sua entidade. Embora o filme introduza outros personagens no contexto do festival e do culto, Laine, Chase e o Creeper são os pilares centrais da narrativa, impulsionando a ação e o conflito. O culto serve para um antagonista coletivo, adicionando uma camada extra de ameaça além da própria criatura. A trilha sonora de Olhos Famintos, Renascido, de 2022, é creditada a Samuel
Sims. Ela desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera de suspense e terror e mistério que permeia o filme. Em geral, a trilha sonora se caracteriza por ênfase na tensão e no suspense. As composições frequentemente utilizam instrumentos e melodias que criam uma sensação crescente de perigo e apreensão. É comum o uso de notas dissonantes, ritmos lentos e texturas sonoras sombrias para manter o aspecto em estado de alerta. Realce dos momentos de terror. Nos momentos de confronto com o Creeper, ou nas cenas mais violentas, a trilha sonora tende a se intensificar, com o uso de sons mais agressivos, percussão marcante e possivelmente elementos orquestrais dramáticos para sublinhar o aspecto visual e emocional. Criação de uma atmosfera sobrenatural e sinistra. A trilha sonora busca evocar a natureza maligna e inexplicável de Creeper e o culto. Isso pode ser alcançado através de sons estéreos, coros distorcidos ou instrumentos incomuns que contribuem para uma sensação de outro mundo e um perigo eminente. Utilização de temas recorrentes. É possível que a trilha sonora incorpore temas musicais específicos associados ao Creeper e ao culto ou aos personagens protagonistas, que se repetem e se desenvolvem ao longo do filme, reforçando a coesão narrativa e a associação simbólica. Embora não seja tão icônica quanto as músicas tema original da franquia, a trilha sonora Renascidos busca cumprir o papel de intensidade e experiência de terror e manter o público imerso na atmosfera sombria da história. Ela trabalha em conjunto com a cinematografia e design de som para maximizar o impacto das cenas de suspense e horror.
O ambiente de Olhos Famintos. Renascido, filme de 2022. Ele contribui significativamente para a atmosfera de terror e suspense, explorando principalmente os seguintes elementos: Festival de Terror e Horror Hunt. A ambientação inicial do Festival de Terror serve como ponto de partida constante. O local, teoricamente, é dedicado ao medo e macabro de forma lúdica. Ironicamente, se torna um catalisador para o terror real que Laine e Chase vivenciam. A multidão, as decorações temáticas e a atmosfera de celebração do horror criam uma sensação de normalidade que logo é quebrada pelas premonições de Laine. Louisiana, rural e isolada. A mudança para a casa mal assombrada e isolada de Louisiana estabelece um cenário clássico de terror, a sensação de distanciamento da civilização, com entradas desertas, paisagens isoladas, e aumenta a vulnerabilidade dos personagens e a sensação de que não há para onde fugir. A casa mal assombrada. A principal locação do terror se concentra nessa casa isolada, que possui uma história sombria ligada ao passado de Creeper. O interior da casa, possivelmente decadente e cheio de segredos obscuros, torna-se um labirinto claustrofóbico onde os protagonistas são caçados. Elementos como poeira, escuridão, ruídos estranhos e possíveis referências visuais ao passado macabro da casa intensificam o medo. A noite e a escuridão. Como em muitos filmes de terror, a escuridão desempenha um papel crucial na criação de suspense. A noite dificulta a visão, aumenta a sensação de perigo e a espreita, e permite que Creeper se mova sorrateiramente. A iluminação limitada dentro e ao redor da casa contribui para uma atmosfera tensa e opressora. Elementos visuais naturais. Paisagem de Louisiana, com sua possível vegetação densa e planaltos, pode ser utilizada para criar uma sensação de isolamento e mistério. Esses elementos naturais podem se tornar tanto um pano de fundo ameaçador quanto possíveis esconderijos ou armadilhas. Em suma, o ambiente do filme transita de um local público de celebração de horror para um espaço privado e isolado, carregando-se de uma história sombria e envolto na escuridão da noite. Essa projeção de cenário contribui para aumentar a sensação de perigo e claustrofobia, elementos essenciais para a narrativa de terror. Olhos Famintos, Renascido de 2022. Como muitos filmes de terror, não apresenta uma moral clara e didática, da mesma forma que um conto de fadas. No entanto, podemos identificar algumas temáticas e reflexões que podem ser interpretadas como aspectos morais ou lições implícitas. As consequências da curiosidade e macabra. A ida de Laine e Chase ao festival de terror, principalmente a aceitação do sorteio para passar a noite na casa mal assombrada, pode ser vista como uma exploração da curiosidade pelo macabro, que os coloca em perigo real. Isso pode sugerir uma cautela em relação a flertar com o perigo do desconhecido e a importância de levar a sério as lendas e as histórias sombrias. A luta pela sobrevivência e a proteção da família. A gravidez de Laine adiciona uma camada de moralidade ligada à proteção da vida e da família. Sua luta para sobreviver ganha um novo significado, impulsionando pelo instinto de proteger o filho que ainda não nasceu. Isso pode invocar a força do instinto maternal e a determinação em face de ameaças externas. A existência do mal puro é inexplicável. A existência de Creeper representa um mal ancestral e aparentemente indestrutível, que opera por instintos predatórios e rituais obscuros. O filme pode sugerir que existem forças malignas no mundo, que não podem ser totalmente compreendidas ou racionalizadas,
e contra as quais a luta pela sobrevivência é constante e brutal. A crítica ao culto e a exploração da crença. A presença do culto que adora Creeper e realiza sacrifícios humanos pode ser interpretada como uma crítica à manipulação da fé e à perversão da crença em algo destrutivo. Isso levanta questões sobre a cegueira da devoção fanática e dos perigos de seguir líderes ou ideologias obscuras. É importante notar que o filme de terror frequentemente explora o lado sombrio da natureza humana e da existência, levantando questões perturbadoras em vez de oferecer respostas fáceis ou lições de moral convencionais. A moral de Olhos Famintos Renascido reside nas reflexões que ele pode gerar sobre a natureza do mal e os instintos da sobrevivência e as consequências de se envolver com o desconhecido e o macabro. Você pode querer assistir Os Olhos Famintos Renascido de 2022 por alguns motivos dependendo do seu gosto cinematográfico. Se você é fã da franquia Olhos Famintos, esse filme marca o reinício da série, oferecendo uma perspectiva sobre a lenda de Creeper. Se você aprecia o terror sobrenatural com uma
criatura icônica, pode ter curiosidade para ver como essa nova interação se encaixa no universo da franquia. Se você gosta de filmes de terror com suspense e perseguição, a premissa de um casal sendo caçado por uma criatura aterrorizante e um culto sinistro cria um cenário para muita tensão e sequências de perseguição emocionantes. Se você busca uma experiência que te mantenha na ponta da cadeira, este filme pode oferecer isso. Se você aprecia terror com elementos sobrenaturais folclóricos, além do Creeper, com seu ciclo de ressurgimento e sua natureza demoníaca, adiciona uma camada sobrenatural interessante ao terror. A conexão com o folclore local e os rituais do culto podem atrair quem gosta de história de terror enraizado com mitos e crendices. Se você está interessado em ver uma abordagem de uma história conhecida, reboots e reinterpretações, pode ser intrigante para ver como cineastas modernos abordam esse material clássico. Você pode querer assistir para comparar com os filmes anteriores e ver quais novas ideias foram exploradas. No entanto, é importante estar ciente de que Olhos Famintos Renascido não foi universalmente bem recebido pela crítica e pelo público. Alguns apontaram para uma qualidade inferior em comparação com os filmes originais. Portanto, se você busca um filme de terror aclamado com alta qualidade de produção, talvez seja bom pesquisar mais opiniões antes de decidir assistir. Em resumo, assista se você é fã da franquia, gosta de terror com suspense sobrenatural e perseguição, ou está curioso sobre uma nova abordagem da lenda de Creeper. Esteja preparado para uma experiência que pode não agradar a todos os paladares do terror. Em Olhos Famintos Renascido de 2022, alguns aspectos da trama e do universo poderiam ter sido mais aprofundados para enriquecer a experiência do espectador. A história e a mitologia de Creeper. Embora a lenda seja mencionada, o filme poderia ter explorado mais profundamente as origens de Creeper, a natureza de seus poderes e a razão por trás do seu ciclo de alimentação de 23 anos. Detalhes sobre seu passado e sua possível conexão com entidades demoníacas poderiam ter tornado a criatura mais misteriosa e aterrorizante. O culto e sua ideologia. O filme introduz um culto que adora Creeper, mas não se aprofunda em suas motivações, rituais e estruturas. Explora a história desse culto, suas crenças e como eles chegaram para venerar uma criatura tão monstruosa. Poderia ter adicionado uma camada de terror psicológico e complexidade à narrativa. Entender seus objetivos em relação ao beber de Laine também poderia ter aumentado a tensão. As premonições de Laine, as visões de Laine, são um elemento central da trama, mas sua origem e profundidade de sua conexão com o Creeper ou com os eventos não são totalmente esclarecidos. Investigar por que ela está tendo essas premonições e se há um propósito maior por trás delas poderia ter tornado a sua personagem mais interessante e a trama mais intrincada. A conexão da casa mal assombrada com o passado de Creeper. A casa isolada tem uma ligação com o passado de Creeper, mas essa conexão não é totalmente explorada. Detalhes sobre o evento que ocorreram ali e como a casa se tornou um local de adoração para o culto, poderia ter enriquecido a ambientação e fornecido mais contexto para os horrores que se desenrolam. O desenvolvimento dos personagens, Laine e Trace, não são protagonistas, mas seu desenvolvimento pessoal e suas relações poderiam ter sido mais aprofundadas. Explorar seus medos e seus passados e como a experiência os transforma poderia ter criado uma conexão emocional mais forte com o público. O final e suas implicações. O final do filme deixa algumas pontas soltas, especialmente em relação à intervenção dos corvos. Uma maior exploração do significado desses corvos e suas ligações com o Creeper
poderia ter proporcionado um encerramento mais satisfatório ou pelo menos mais intrigante. Em resumo, o filme poderia ter sido mais beneficiado de uma maior imersão da mitologia do Creeper, na organização e nas crenças do culto, na origem das premonições da protagonista e na história do local central. Aprofundar esses elementos poderia ter tornado a narrativa mais rica, o terror mais eficaz e os personagens mais envolventes. O filme Olhos Famintos, Renascido, de 2022, reinicia a franquia de terror Olhos Famintos, de Jeep's Creep. A trama segue Laine e seu namorado, Chase, enquanto viajam para um festival de terror na Louisiana. Laine começa a ter premonições perturbadoras ligadas à lenda local do Creeper, uma criatura que ressurge a cada 23 anos para se alimentar. No festival, eles ganham um sorteio para passar a noite em uma casa mal assombrada, isolada, que coincidentemente tem uma ligação sombria com o passado do Creeper. Chegando lá, eles descobrem que a casa é na verdade um palco para um culto que adora Creeper e lhe oferece sacrifícios humanos. Laine descobre que está grávida e se torna um alvo específico do Creeper e do culto, que desejam seu bebê para seus próprios propósitos sinistros. Ela e Chase precisam lutar para sobreviver à noite enquanto são caçados pelo Creeper e pelos membros do culto, desvendando os segredos obscuros por trás da lenda e da sinistra organização. No confronto final, eles tentam deter Creeper, mas o destino de todos permanece incerto com a intervenção de corvos que parecem ter uma ligação com a criatura. Olhos Famintos, Renascido, de 2022. Acompanhamos principalmente Laine, a protagonista feminina. Ela é uma mulher que viaja com o namorado para um festival de horror Haunt. Laine começa a ter visões perturbadoras e se torna central para a trama, especialmente após descobrir sua gravidez. Ela demonstra ser resiliente e tenta proteger a si mesma e ao seu bebê. Chase, ele é o namorado de Laine. Ele acompanha ao festival e inicialmente parece mais cético em relação às lendas. No entanto, ele se torna um aliado para Laine na luta pela sobrevivência, mostrando-se preocupado e protetor. Além dos protagonistas, há outros personagens pela narrativa. O Creeper, que é uma criatura icônica da franquia, ele é um demônio alado que se alimenta de órgãos humanos a cada 23 anos. Nesta versão, ele ressurge e persegue Laine e Chase, além de ter uma ligação com o culto que o adora. O culto, um grupo de pessoas que veneram o Creeper e realizam sacrifícios humanos para ele. Eles desempenham um papel crucial na trama, buscando o bebê de Laine para seus próprios rituais sombrios. Os membros do culto são figuras sinistras e determinadas a servir a sua entidade. Embora o filme introduza outros personagens no contexto do festival e do culto, Laine, Chase e o Creeper são os pilares centrais da narrativa, impulsionando a ação e o conflito. O culto serve para um antagonista coletivo, adicionando uma camada extra de ameaça além da própria criatura. A trilha sonora de Olhos Famintos, Renascido, de 2022, é creditada a Samuel
Sims. Ela desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera de suspense e terror e mistério que permeia o filme. Em geral, a trilha sonora se caracteriza por ênfase na tensão e no suspense. As composições frequentemente utilizam instrumentos e melodias que criam uma sensação crescente de perigo e apreensão. É comum o uso de notas dissonantes, ritmos lentos e texturas sonoras sombrias para manter o aspecto em estado de alerta. Realce dos momentos de terror. Nos momentos de confronto com o Creeper, ou nas cenas mais violentas, a trilha sonora tende a se intensificar, com o uso de sons mais agressivos, percussão marcante e possivelmente elementos orquestrais dramáticos para sublinhar o aspecto visual e emocional. Criação de uma atmosfera sobrenatural e sinistra. A trilha sonora busca evocar a natureza maligna e inexplicável de Creeper e o culto. Isso pode ser alcançado através de sons estéreos, coros distorcidos ou instrumentos incomuns que contribuem para uma sensação de outro mundo e um perigo eminente. Utilização de temas recorrentes. É possível que a trilha sonora incorpore temas musicais específicos associados ao Creeper e ao culto ou aos personagens protagonistas, que se repetem e se desenvolvem ao longo do filme, reforçando a coesão narrativa e a associação simbólica. Embora não seja tão icônica quanto as músicas tema original da franquia, a trilha sonora Renascidos busca cumprir o papel de intensidade e experiência de terror e manter o público imerso na atmosfera sombria da história. Ela trabalha em conjunto com a cinematografia e design de som para maximizar o impacto das cenas de suspense e horror.
O Ambiente de Olhos Famintos. Renascido, filme de 2022. Ele contribui significativamente para a atmosfera de terror e suspense, explorando principalmente os seguintes elementos: Festival de Terror e Horror Hunt. A ambientação inicial do Festival de Terror serve como ponto de partida constante. O local, teoricamente, é dedicado ao medo e macabro de forma lúdica. Ironicamente, se torna um catalisador para o terror real que Laine e Chase vivenciam. A multidão, as decorações temáticas e a atmosfera de celebração do horror criam uma sensação de normalidade que logo é quebrada